Amém. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Irmãos, a Bíblia é cheia, tudo na Bíblia são lições, né? A Bíblia é o nosso livro, é a nossa cartilha, né? Para aprendermos as situações da vida, do mundo e até coisas além deste mundo, a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina qualquer atitude que devemos ter, qualquer conduta que devemos ter para, enfim, sermos bem-sucedidos neste mundo. A Bíblia é um estatuto, é o estatuto de Deus para o homem, né? Por isso a Bíblia tem 66 livros, porque o 6 é o número do homem. E aqui está dizendo o apóstolo Paulo, quando escreve para os romanos, existia irmãos ali, mesmo debaixo de todos aqueles problemas e perseguições, eles estavam firmes e constantes. E Paulo não tinha outra coisa para escrever para ele. Imagina, uma igreja em Roma. Dá para imaginar? Se nos dias de hoje você já pode supor algumas coisas, imagina naquele tempo em que os seres humanos eram realmente selvagens. Se bem que, né, hoje os seres humanos estão novamente se tornando selvagens. Hoje existe uma coisa chamada luta livre. É isso que chama? Vale tudo. Não tem? Nunca vi selvageria igual aquela. Eles chamam aquilo de esporte. Quer dizer, o homem está voltando aos tempos medievais. Tem internet, tem computador, os produtos manufaturados. A ciência se multiplicou a tal ponto que nenhum ser humano poderia supor. A tecnologia está avançadíssima. Todas as pessoas teriam condições de viver uma vida normal. Aí criou-se o vale tudo. Aí batem eles no peito e dizem assim: isso aqui é para homem. Não, aquilo ali é para animal. Aliás, sem querer ofender os animais. Aquilo não é para homem. Homem que é homem não tem a intenção de agredir, despedaçar o seu semelhante. Aquilo não é para homem, aquilo é para animal. Eu não acho outra expressão, tenho que agredir os bichos, né? Aquilo não é para homem. Soco na cara do outro, etc. Enfim, se nesse tempo, você vê como o mundo dá volta e o homem está, né? Mas nesse tempo, se você fosse imaginar uma igreja lá em Roma, você acha que essa igreja não seria perseguida? Imagina aqui no tempo em que Paulo está escrevendo para a igreja que está em Roma. O que ele escreve? Mediante a fé temos paz. Aí ele vai dizer assim: vocês têm que ser perseverantes. E ele diz: nas próprias tribulações, persevera. Porque essa perseverança vai gerar uma experiência, essa experiência gera uma real esperança, e essa esperança é o que Deus quer nas nossas vidas, amém? Porque a Escritura vai dizer em Isaías 64:4, que desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele
espera. Deus quer que você tenha esperança. Mas você já viu que o caminho da esperança aqui, ele é espinhoso? Até Paulo fala, chegamos na esperança. Mas você já passou por pedras e espinhos, já chutou um monte de degrau? Já passou por um monte de atrocidades e tribulações, como diz João 16:33? O Senhor Jesus diz, olha, eu tenho dito isso a vocês para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? E João vai escrever lá em 1 João capítulo 5, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa... Paulo então estava certo. Paulo concorda com João aqui, que ele começa o capítulo dizendo que justificados, pois, mediante a fé. O que é fé? Fé é a confiança sem a mínima margem de dúvida. Isto é fé. Se pintar um fio de cabelo de dúvida, você não tem fé, você tem dúvida. Fé é, você nunca retrocede, você nunca volta atrás. Então, primeiro você alcança a fé. Essa fé real que não te deixa voltar atrás, ela vai gerar na sua vida uma série de situações até que você tenha uma esperança real. E esta esperança vai ser depois de experiência. Você quer experiência com Deus? Irmãos, são as experiências com Deus que nos marcam a tal ponto que quando as tribulações, as angústias vêm, o Espírito Santo vem sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, ele nos arrebata do presente e nos joga de volta no passado, e nós vemos aquele filme das nossas vidas passando, e a gente diz assim, não, eu não posso negar esse Deus, eu trago em mim as marcas de Jesus Cristo. São as experiências que geram isso. Tem pessoas dentro da igreja que são sociais. Hoje eu vou na igreja ouvir uma palavra, hoje eu vou na igreja ouvir um louvor, hoje eu vou na igreja fazer uma oração, mas ela não se preocupa em ser íntima de Deus a ponto de ter experiência com Deus. E é isso que você precisa. Experiência. Porque são aqueles que ficam firmes nas adversidades que alcançam realmente a glória de Deus. Você pode estar passando, e eu creio que tem gente nessa oportunidade passando por dificuldades, por lutas, por situações difíceis. Mas o que vai gerar isso na sua vida se você permanecer firme? Vai gerar uma experiência. Amanhã depois, quando você vier outra situação, você vai rir. Porque vai dizer assim, não, eu já passei por situação semelhante e eu sei que o Deus que esteve comigo, Ele permanece. Aquele que me livrou no passado, a Escritura diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Essa montanha parece maior do que aquela, mas com certeza não é maior do que aquele que vive e reina para todos sempre. São experiências. Você tem que se preparar para a batalha. Né? Como diz Eclesiastes 12, que vem o dia mau. E Paulo também, em Efésios 6, ele diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para estar firme contra as astutas ciladas do diabo e vencer tudo no dia mau. Depois de fazer tudo, ficar firmes e inabaláveis. Não. Nem ouse pensar que evangelho é mar de rosas. Não, o evangelho, ele é regado com sangue. Amém? O evangelho não é regado com água. O evangelho é regado com sangue. Sangue é quem é perseverante. Sangue é quem é valente. Não foi por isso que o evangelho chegou até nós, porque aqueles homens do princípio foram valentes a ponto de apostar a própria vida. As arenas não os detiveram. Os leões para eles eram um pavor, mas eles não suplicaram misericórdia ao império. Um grande fato marcante na história da igreja, irmãos, é que diante de tantas batalhas
e tribulações, quando aqueles grupos de homens e mulheres eram jogados na arena e também crianças. Os imperadores, aqueles homens esperavam uma palavra de súplica. E o incrível, fantástico e extraordinário, que não tem registro na história de que um único discípulo dos tempos primitivos tenha se corrompido. Um único. Sabe por quê? Porque a igreja já nasceu debaixo da perseguição. Então, quando eles se convertiam, eles já sabiam que seriam perseguidos. O que fizeram com o líder da revolução? Crucificaram. Então, quem fosse seguir aquele líder, o alvo seria ser crucificado. Então, aqueles que se convertiam, já se convertiam mesmo, esperando a cruz. E depois, a glória de Deus. Por isso, não tinham por que negar. Eles não foram para a igreja pensando neles. Eles não foram para a igreja pensando nos bens da terra. Não. Eles foram para a igreja primitiva, eles foram aceitar Jesus, como costumamos dizer, porque tinha neles uma ideologia de que eles sabiam que ali estava o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai senão por Ele. Um povo que se converte com os princípios da palavra não nega Jesus Cristo. Mas aqueles que se convertem, que vêm na igreja, não, eu tenho que ir na igreja porque eu vou orar para Deus me abençoar no curso, no concurso, no etc, etc, no telecurso, esses que estão com essa mentalidade, esses negarão Jesus Cristo. Não aguentarão a prova, não aguentarão o calor da batalha. Por isso que eu sempre digo, evangelho é para valentes. Está escrito lá com Gideão, os covardes têm que voltar para casa. Jesus apertou a palavra e disse, vocês também querem ir embora? Mas Pedro disse, não quero não. Quando tu me chamou eu tinha o que comer, eu não vim atrás de tu por causa de comida. Quando tu me chamaste para ser pescador de homens, eu tinha o que beber, eu tinha onde morar, eu tinha onde reclinar a cabeça. Eu não vim te seguir por causa de bens da terra, pode bater. Eu não vou embora para parte alguma, tu tens as palavras de vida eterna, e eu tenho crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Santo de Deus. Eu não estou te seguindo por causa das coisas da terra. Eu vou continuar firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor. Aí vieram todas aquelas experiências, inclusive a de Pedro, negando Jesus Cristo 3 vezes, mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Ele negou, mas amava. Por que ele negou? Porque não estava pronto para testemunhar ainda. Atos 2 ainda não havia acontecido. Não era tempo ainda dos martírios. E não era tempo ainda do que Pedro queria fazer. Testemunhar, porque está escrito, recebereis a virtude do Espírito Santo, sereis minhas. Jesus ainda não tinha ido para o céu, o Espírito Santo ainda não tinha descido, não tinha como eles testemunharem, não tinha essa autoridade, esse poder. Mas depois, ele foi ou não foi aquele obreiro de valor? Então, irmão, você tem que ficar firme nas adversidades. Deus só conta com aqueles que encaram as situações. Sobre a tua vida, você está buscando a face de Deus? Você está meditando na Escritura? Vai acontecer um caos terrível sobre a sua vida. Mas você tem que entender que esse caos não foi o diabo que trouxe, foi Deus. Por quê? Porque você é servo de Deus. Ele falou que as suas ovelhas estão aonde? Na palma da sua mão e ninguém as pode arrebatar. Por isso, se algum mal vier sobre a sua vida, veja que já há um espelho aqui para que você declare como já foi declarado. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E o outro, ele vai dizer o quê? Nu saí do ventre da minha mãe. Nu voltarei para lá. O Senhor Deus deu,
O Senhor Deus tirou. Ele não disse o diabo me tirou. Não, ele é servo de Deus. Da sua vida ninguém arranca nada. Das suas mãos ninguém tira nada. Você está selado com sangue que o diabo não pode nem olhar para você. Aguenta a tribulação. A Escritura diz que Deus açoita o que tem por filho, corrige a quem ama. É Ele que nos repreende, é Ele que nos redargue. É Ele que realmente desce o chicote na gente. Para quê? Porque Ele ama. Ele nos corrige, Ele nos põe no caminho. Ele grita conosco, Ele bate na gente. Por quê? Porque esse amor dele é transcendental. Quando Ele aperta, meu irmão, fica firme. Fica firme. Vai vir a tribulação e você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, quando foi que Jesus abandonou alguém no meio do caminho? Por que Ele vai abandonar a gente? Quando foi que Jesus abandonou alguém no meio da estrada? Largou de lado? Quando foi que Jesus desistiu de um ser humano? Quando foi que Ele já não deixou escrito? Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o final é o seguinte: tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Tu unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Deus tem um projeto para você. Quando? Depois do vale, depois da cova, depois da fornalha, depois da tribulação. É lá que Deus tem um projeto. Antes Ele não tem projeto nenhum. Você pode receber essa palavra? Você pode entender que Deus tem um plano contigo. Quando? Depois da fornalha. É lá que tem o plano. O plano está lá, esperando por você. Quando? Depois da fornalha. Depois do vale da sombra da morte. Tem que ser assim. As pessoas às vezes vê outros da frente pregando, etc, etc. E não conhece os rios de lágrimas, não conhece as gotas de suor. Você quer ser um obreiro aprovado? Você tem que aguentar firme. Você vê que o que aconteceu? Quando lá em Números capítulo 13, registra que Deus manda a Moisés enviar espias à terra prometida. E quando o povo volta, eles vêm, contam bênçãos e contam as adversidades, as maldições, um monte de problema, maldições que eles inventaram, porque não tinha maldição na história. Eles que inventaram pela sua fraqueza, pela sua covardia. Mas a Bíblia fala de dois homens que mesmo em meio a tudo aquilo que se viu de contrário, um povo armado, um povo poderoso, um povo gigante, mesmo eles vendo todas aquelas adversidades, Deus tinha dito uma palavra que lhes daria a terra prometida. E eles fizeram o quê? Permaneceram firmes. Dois homens, como se chamavam eles? Josué e Caleb. O que Deus vem depois e diz? Olha, esta geração que não creu que eu daria a terra prometida a eles, eu vou fazê-los rodear quanto tempo? 40 anos, até todos eles morrerem no deserto. Mas eu vou sustentar com vida, saúde, paz e alegria e robustez a Josué e Caleb. E eles vão atravessar os 40 anos do deserto e vão entrar na terra prometida. E Josué será o substituto de Moisés. Ele alcançou o quê? Um ministério. Irmão, não morra no deserto. Alcance o ministério. Como? Quando Deus fala, não duvida. Não duvida. Irmãos, dia a dia você tem que dizer para você, não é uma lavagem cerebral, aqui não tem isso, e não é isso que funciona, mas você precisa entender que Deus é vivo. Ele não é uma interrogação. Deus é vivo, Ele é eficaz. O que a Bíblia diz, de maior loucura que pareça, será eficaz na tua vida.
E o Salmo 91:7 diz uma verdadeira loucura, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Parece que Deus estava olhando exatamente o século 21 e disse assim, a coisa vai ficar feia lá na frente. Eu vou fazer uma promessa bem grande. Vai ser 1000 de um lado, 10.000 à direita, e eles não serão atingidos. Por quê? Ele é vivo. Ele vela sobre a sua palavra, sobre a sua promessa para cumprir. Então, irmão, você tem que ficar firme nas adversidades. Se você não ficar, você não alcança um ministério. Ou você acha que, bom, por aí tem, né? Pessoas que não estão passando por tribulações, porque também não estão sendo chamadas por Deus, não tem chamado de Deus na vida deles, e eles estão atrás de púlpitos. E muitos olham e dizem assim, lá o pastor para os homens. Como que funciona isso? Em que seminários viraram lugares de formar pastor. O camarada vai, faz um seminário, daqui a pouco ele é pastor, consagrado pela igreja. Já viu isso? É a maior piada do século. Mas acontece. Esses não são pastores. Esses, na hora que o diabo realmente bater o pé, eles vão correr. Na hora realmente que a situação, que a guerra se tornar renhida, eles vão voltar. Eles não vão permanecer, porque eles não foram levados por um caminho de espinho e pedra para adquirir experiência, perseverança, esperança. Eles não têm conhecimento e intimidade com Deus. Quando a tribulação aperta, sabe o que eles fazem? Olha para o diploma que está pendurado na parede. Deus, olha, eu sou o teu ungido, olha o meu diploma. Que nem alguns estão com a fita no braço dizendo, Deus, eu sou dizimista. Não tem um monte de gente assim dizendo, Deus, olha a minha fitinha, eu sou dizimista. Não esquece, lembra de mim, não fica com amnésia. É assim, estão fazendo brincadeira com Deus. Você precisa saber, irmão, que Deus é vivo e eficaz. Ele é verdadeiro. Então, o cuidado, nós vamos ver o que aconteceu com o rei chamado Saul. O rei Saul recebeu um chamado, não fez seminário ele, não passou por nenhuma escola, né? Mas recebeu um chamado de Deus, Deus o colocou como rei. Um belo dia ele está para oferecer a Deus um sacrifício. Samuel, que vinha coordenar como um sacerdote, demorou. Quando Samuel chega, o que acontece? Saul já tinha feito o sacrifício. Samuel diz assim, que isso que tu fizeste? Que loucura é essa? Tu é rei, não é sacerdote? Cada um no seu lugar. Se tu tivesses perseverado, Deus teria confirmado o teu ministério. Mas agora o Senhor rasgou de ti o ministério. Aí Saul diz o quê? Não, porque você demorou. E aí, irmão? Deus está demorando? Aguenta firme. Você demorou. Eu vi o povo se afastando de mim. E aí, você está querendo que o povo esteja junto de você? Está querendo aplauso? Você é palhaço para viver de aplauso? Você trabalha em circo para viver de aplauso? Você depende da comunhão do povo ou da intimidade com Deus? Não, você demorou, então eu vi o povo se afastando de mim. Ah, é? Então eu resolvi dar ouvido à voz do povo e ofereci sacrifício e holocausto a Deus. Ah, é? Tu deu ouvido à voz do povo? Então vive com o teu povo. Ele não foi perseverante naquela provinha de nada. Deus fez Samuel, imagina, meu irmão, se Samuel ia se atrasar para um sacrifício, se Samuel ia se atrasar para um holocausto, um sacerdote, um homem daquele que quando entrava na cidade tudo tremia, ele ia se atrasar, com o temor que tinha perante Deus. Foi um propósito de Deus em que ele se atrasasse, para provar Saul, e reprovou Saul. Entende que às vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, mas estão acontecendo do jeito que Deus quer. A nós cabe sermos firmes nas adversidades.
Às vezes parece que estamos remando contra a maré, né? E até ficamos procurando, meu Deus, onde é que eu errei? Meu Deus, onde é que eu caí? Você não errou, você não caiu mesmo, você está na prova. Você está na prova. Sempre depois de uma tempestade, segue-se a bonança, meu. Se não tivesse baixado aquela tempestade no mar de Tiberíades, ninguém saberia hoje que Jesus tem poder para acalmar a tempestade. Ninguém saberia que ele poderia ordenar os ventos e o mar. E os discípulos registraram dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus está na tua vida. Mas no meio desse mar, está dentro do barco ele, está dormindo. Está esperando você gritar, está esperando você se desesperar, mas seja como for, vai chegar numa hora que ele vai dizer, basta, mar, aquieta-te, vento, aquieta-te, e seguirá uma grande bonança. Permanece firme, irmão. Permanece firme. Se é que Deus está nos dando esta palavra, significa o quê? Vem prova pela frente. Vem batalha pela frente. E os que ficarem perseverantes, seguirão em frente, alcançarão ministério, etc, etc. E os que não resistirem à prova, vão fazer que nem Saul. Vão lançar mão da própria força do braço e vão ficar reprovados. Davi não foi perseverante. Quando? Naquele adultério. Ele não foi perseverante em quê? Justamente no mandamento que diz, não adulterarás. Ou seja, Davi viu uma mulher, devia ser muito linda aquela mulher. Por quê? Porque Davi já tinha 400. Ainda quis mais uma. Devia ser uma mulher muito linda. Um homem com 400 mulheres ainda quer mais uma. E depois não foi justamente o filho dessa mulher que ele levantou como rei? Que foi Salomão? Foi. Isso prova que realmente ele se apaixonou pelaquela mulher de uma maneira terrível. Irmão, não deixe que a tua paixão destrua o teu ministério. Não deixa não. Porque destrói. Quer ver como destruiu o do Davi? Davi chega, corta em madeira. Chame os sidônios que entendem como cortar madeira, convoca todo mundo, tragam ouro, tragam prata, vamos construir o templo. Deus fala assim, não, você é um homem sanguinário, você não vai construir meu templo. Tu adulterou com Betseba e mandou matar Urias pela espada dos filisteus para encobrir o teu pecado. Então, irmão, seja perseverante na palavra que Deus te der. Continue firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, né? Que diríamos de tantos homens, como já mencionamos alguns, Jó, José, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Pedro. A perseverança de Pedro me chama muita atenção. Ele é preso, o anjo o solta e diz, volta lá e continua pregando. Não, no mesmo lugar, lá, não, mas já me prenderam uma vez. E daí que prenderam uma vez? Importa obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Você tem que ser firme na palavra de Deus. Que importa a palavra dos homens? Os homens não nos mandam fundar uma igreja, mas Deus manda, a gente funda. Os homens não nos mandam evangelizar, mas Deus manda, a gente vai e faz. Temos que ser perseverantes na palavra dele. Os homens não nos dizem que nós temos poder para curar os enfermos, expulsar os demônios e as legiões, mas nós temos imposto as mãos porque ele mandou e ele tem honrado. Você foi chamado para ser perseverante na palavra de Deus. Ela é a regra para a sua vida. Não vai guardar a lei dos homens mais do que a lei de Deus, irmãos. Aqui você não ouve isso. Nós não somos covardes para dizer isso nesse lugar. A regra para a vida do ser humano se chama Bíblia. Aquilo que foi confeccionado no céu, não na terra. Nós somos cidadãos de onde? Do céu e da terra. Então temos que ser firmes e constantes. Jesus falou, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Se eu não sou do mundo, as regras para a minha vida não podem vir do mundo. Amém? Então, meu irmão,
temos que ser perseverantes, firmes, e a exemplo de Josué, ele alcançou o ministério, depois de ser firme em todas aquelas adversidades, né? Imagina, Josué também rodeou 40 anos naquele deserto, e 40 anos que ele rodeou, ele não deixou de ser firme e constante. Aquela geração toda foi reprovada, e Josué continuou ali liderando, e fez o povo entrar na terra prometida. Deus tem contigo isso, de fazer uma nação herdar a terra prometida. Você já olhou para a sua vida e já se enxergou desta maneira? Você já viu que você é um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus? Ou você está assim no banco quietinho, de braços cruzados, você está vendo o mundo passar diante de você, você não está sendo constante na oração, não está sendo perseverante no estudo bíblico? Não, faça isso, seja constante e perseverante, porque Deus tem um projeto com a sua vida de abalar os 4 cantos da terra. Não olhe para você como uma formiga, olhe para o teu Deus como Senhor absoluto de todas as coisas. Deus usa quem Ele quer, desde que Ele olhe e veja como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Amém. Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.